Hi there, how are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e no vídeo de hoje eu quero continuar um assunto que eu comecei na semana passada quando eu falei um pouco sobre cognatos. Você lembra o que eles são? Não? Não tem problema. Se você quiser dar uma refrescada aí na sua memória, ou de repente é o primeiro vídeo do Doutor Inglês que você está assistindo, dá uma conferida no vídeo sobre cognatos que está aqui no card, porque ele ficou bem bacana. Hoje, no entanto, eu vou falar um pouquinho para você sobre os irmãos malignos dos cognatos, os falsos cognatos, também conhecidos como falsos amigos. Mas, antes de começarmos, e como já é de costume, se você ainda não está inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo e já se inscreve. Também aproveita para ativar ali o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. E aí, já se inscreveu? Sim? Então chega de papo e vamos para o que interessa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você por acaso já teve um amigo ou uma amiga que parecia ser uma coisa e de repente revelou ser outra completamente diferente do que você imaginava? Sim? Pois é. Essa é exatamente a característica dos falsos cognatos. Eles são palavras que apresentam grafia e pronúncia semelhantes entre dois idiomas, mas possuem significados diferentes em cada uma das línguas. Também chamados de false friends ou falsos amigos, os falsos cognatos entre o inglês e o português são uma grande casca de banana para quem está estudando idioma, sejam eles iniciantes ou avançados. Isso porque, como eles se parecem muito com palavras em português, eles podem fazer com que você se engane e utilize um deles em um contexto totalmente errado. Quer ver só? Vamos pegar a seguinte frase. He pretended to be a teacher. Como que você a traduziria? Eu acredito que você diria, ele pretendeu ser um professor, não é mesmo? O problema é que o verbo pretend é um falso cognato e não significa pretender, mas sim fingir. Logo, o que eu disse foi, ele fingiu ser um professor. Agora, vamos ver um outro exemplo. I intend to study math. Como você traduziria essa frase? Provavelmente você pensou, eu entendo de estudar matemática, correto? No, errado. Isso porque o verbo intend também é um falso cognato e significa pretender. Portanto, o que eu disse foi, eu pretendo estudar matemática. Louco, né? Os falsos cognatos podem ser divididos aí em duas categorias. Os puros, que se parecem graficamente com palavras de outros idiomas, mas possuem significados totalmente diferentes, como no caso dos termos college, que significa faculdade, argument, que seria discussão, e journal, que significa diário, ou os eventuais, que podem ser cognatos ou falsos cognatos, porque possuem diversos significados, sendo que um deles pode ser parecido aí com a palavra de algum outro idioma. É o que acontece, por exemplo, com as palavras medicine e union. Medicine pode ser um cognato, quando significa medicina, ou um falso cognato, quando significa remédio. Já a palavra union pode ser um cognato quando ela significa união e um falso cognato quando ela significa sindicato. Existem milhares de falsos cognatos entre o português e o inglês. E você pode encontrá-los aí facilmente fazendo uma pesquisa na internet. Mas aqui eu selecionei alguns deles para apresentar para você. Bora lá? Podemos citar, por exemplo, as palavras actually, beef, cafeteria, costume, jar, library, lunch, motel, policy, push e por aí vai. Aí você pode pensar assim, poxa, Teacher Christian, agora você me complicou. Como é que eu vou saber quando uma palavra é ou não é um falso cognato? Calma, não precisa se desesperar. Até porque é impossível você conhecer todos os falsos cognatos que existem entre o inglês e o português.
mas algumas dicas podem te ajudar bastante. Dica número 1. Tenha sempre à mão um dicionário. Quando surgir uma dúvida, por menor que ela seja, recorra a ele. Existem vários aplicativos de celular com dicionários de inglês super completos que podem te ajudar bastante nessas situações. Dica número 2. Preste atenção no contexto da frase. Por exemplo, na frase Paula went to the dentist to fix her braces, a palavra braces é um falso cognato porque parece com a palavra braços em português. Mas se você prestar atenção no contexto dessa frase, vai perceber que a Paula foi ao dentista consertar alguma coisa. Então a gente pode assumir que braces tem alguma coisa a ver com algo que a gente faz no dentista, certo? Nesse caso, braces significa aparelho ortodôntico. Portanto, o que eu disse foi: a Paula foi ao dentista consertar o seu aparelho. Aqui, prestar atenção no contexto fez toda a diferença. E finalmente, a dica número 3 é: pergunte. Sempre que você tiver dúvidas, não hesite em perguntar. Surgiu uma insegurança aí quanto a alguma palavra? Pergunte ao seu professor ou alguém que tem um conhecimento maior da língua. É melhor perguntar do que passar vergonha falando algo que não tem nada a ver. E aí, gostou do tema de hoje? Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Aproveita também para escrever aqui nos comentários, junto com a hashtag Desvendando Inglês, exemplos de falsos cognatos entre o inglês e o português que você conhece. E não se esqueça de seguir o Doutor Inglês no Instagram e o Teacher Christian no Facebook e no LinkedIn. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!